E aí galera, tudo bem? No Prédio 11 de hoje eu recebo o reitor da Universidade Luterana do Brasil, Marco Zimmer. Não sai daí, o Prédio 11 está só começando. Tudo bem, reitor? Tudo bem. Nós que somos alunos, andamos todos os dias pela UBRA, notamos várias mudanças e obras aqui na infraestrutura do campus. O que é o PDI, qual é a importância dele nessas obras, como saber onde investir e quando investir e o que mudar? Bom, o PDI é o Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade. É um documento que é exigido por lei pelo Ministério da Educação. Toda instituição de ensino superior, para ela poder operar, ela ser credenciada ou recredenciada, ela precisa ter esse documento. O que é esse documento? Basicamente é uma carta de compromisso que nós assumimos perante o Ministério da Educação. Esse documento ele é um planejamento que é feito por 5 anos, esse é o tempo desse planejamento, e nesse momento o nosso PDI atual está vencendo agora em dezembro, então nós precisamos refazê-lo e projetar a UBRA para os próximos 5 anos. Só que esse ano, de uma forma especial, nós adotamos uma maneira diferente de construir esse documento. Nós estamos fazendo uma consulta pública para toda a comunidade acadêmica. Estamos fazendo seminários do PDI em todos os nossos campi, com a participação de funcionários, de professores, coordenadores e também e principalmente dos alunos, onde a gente está divulgando então quais são as políticas que a UBRA vai adotar para esse próximo ciclo de 5 anos. Políticas que vão na área acadêmica, na área financeira, na área da infraestrutura, da gestão. Então é um documento que, digamos assim, resume a vida da universidade e qual é a proposta de trabalho que a universidade tem. E um dos eixos do PDI é justamente a avaliação institucional. Cada campus da UBRA tem uma comissão própria de avaliação, que é a conhecida CPA. A CPA faz um trabalho todo ano de avaliação, de coleta de sugestões, críticas dos alunos e da comunidade acadêmica. E é nessa avaliação que é feita que aparecem então as sugestões, principalmente dos alunos, né? Aonde o aluno gostaria que a universidade investisse mais, aonde nós temos deficiências, carências, e a partir dessa avaliação a gente faz a gestão da universidade, procurando, logicamente, dentro dos recursos que a gente possui, fazer os investimentos, né, nas áreas em que estão sendo solicitadas. Então essas melhorias que você falou, que percebe no campus, muitas delas vêm a partir de sugestões da comunidade acadêmica. Então é um processo muito rico, né, de troca, de avaliação, e o PDI ele vai conjugar todos esses esforços, todas essas metas e ações baseadas em políticas definidas então para a UBRA para o próximo ciclo de 5 anos. Então estamos vivendo um momento assim muito significativo e importante para a UBRA, né, de refazer o seu planejamento. Inclusive, uma questão importante, o Conselho Universitário aprovou a nova missão da UBRA para esse ciclo de 5 anos, né? Então a nova missão da UBRA é ser uma comunidade de aprendizagem eficaz e inovadora. Reitor, enquanto ao recredenciamento, a universidade foi recentemente recredenciada. O que é o recredenciamento efetivamente e para que ele serve? Bom, primeiro que esse recredenciamento ele veio como um presente para a UBRA, né? Justamente no mês de aniversário, 2 dias depois do aniversário da UBRA, dia 18 de agosto, saiu a portaria 906 do Ministério da Educação, recredenciando a UBRA por mais 5 anos. Bom, o recredenciamento é uma etapa do processo de avaliação da universidade. A UBRA ela foi reconhecida pelo MEC como universidade em 1989, portanto há 27 anos. Naquela ocasião, a legislação não tinha esse sistema de credenciar e recredenciar instituições. A instituição era reconhecida e ela ficava eternamente reconhecida. Depois a legislação mudou e estabeleceu ciclos de avaliação. Então, a cada tempo, a cada período, as instituições teriam que passar por um processo de avaliação. Uma nova instituição que se coloca no mercado, ela é credenciada. Depois de credenciada, ela tem que ser agora recredenciada. A UBRA, particularmente, ela tentou fazer isso em 2007, 2008. Ela encaminhou esse processo junto ao MEC, mas o processo foi arquivado. E nós retomamos isso em 2012.
Então fazem 4 anos que o processo durou 4 anos até sair a portaria. O processo, como é que ele funciona? O Ministério da Educação enviou para cá comissões de especialistas, avaliadores, que avaliaram a instituição em todos os seus quesitos, né? Desde a infraestrutura, desde a gestão, o PDI que nós falamos antes, se tem, se não tem, como é que ele está sendo executado, a parte acadêmica, os projetos pedagógicos dos cursos, né, matrizes curriculares, enfim, processo seletivo, tudo que é a vida da universidade foi avaliado. O senhor falou anteriormente que a UBRA, antes de ser universidade, era faculdade canoense. O que diferencia faculdade, centro universitário e universidade? A faculdade, ela é uma instituição de ensino superior que não tem autonomia perante o Ministério da Educação. O que significa isso? Se a faculdade quiser abrir um curso novo, ela vai precisar encaminhar um processo junto ao MEC. Vai ser avaliada, vai vir uma comissão e vai dizer sim ou não para a abertura do curso. Se uma faculdade quiser alterar vagas de um curso para o processo de vestibular, precisa ter autorização prévia do MEC. Então a faculdade é uma instituição que depende basicamente, todas as ações que ela faz, ela depende de uma autorização prévia do Ministério da Educação. Ela não pode fazer isso por si só. O centro universitário é uma categoria intermediária entre a faculdade e a universidade. O centro universitário, por lei, exige-se dele excelência de ensino. O centro universitário ele não tem obrigação de fazer pesquisa e extensão. Ele é baseado basicamente no ensino. E o centro universitário, a lei já dá para ele alguma autonomia, né? Por exemplo, de alteração de vagas de cursos, alguma autonomia o centro universitário tem. A universidade é a instituição que tem obrigação de oferecer ensino, a pesquisa e a extensão. A universidade precisa ter um número mínimo de mestrados, doutorados para ela ser reconhecida como universidade. E a universidade tem autonomia plena, ou seja, ela tem um conselho universitário e esse conselho tem autonomia para, por exemplo, semestre que vem a UBRA quer abrir um curso novo em tal camp. Nós podemos fazer isso por um ato assinado pelo presidente do conselho universitário, que no caso é o reitor da universidade. Então essa autonomia é plena na universidade. É menos burocrático para uma universidade poder fazer a sua gestão. Então essa basicamente é a diferença entre essas 3 categorias de instituições de ensino superior que nós temos hoje no Brasil pela legislação atual. Então tá, reitor, muito obrigada pelo esclarecimento. E agora, tu que está em casa, fica com a matéria que o pessoal do curso de comunicação preparou pra gente. E não sai daí, a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem mais Prédio 11 com a nossa agenda cultural. Mesmo após um mês do seu lançamento aqui no Brasil, o Pokémon GO, desenvolvido por uma colaboração entre a The Pokémon Company, a Nintendo e a Niantic, segue sendo um dos assuntos mais comentados. Pokémon vem do termo Pocket Monsters e surgiu em 1995 com Satoshi Tajiri. Muitos adultos de hoje tiveram suas infâncias marcadas pelos personagens do desenho animado, como Ash, Squirtle, Bulbasauro, Charmander e o famoso Pikachu. Com o lançamento do jogo, os fãs dessa franquia tiveram um sentimento de nostalgia despertado. Na UBRA Canoas, o cenário não poderia ser diferente. Várias pessoas de diversas idades jogando Pokémon GO. Eu acho legal, né? Porque, a interação com o bairro, assim, fazia tempo que eu não andava por aqui, assim. A UBRA, por exemplo, possui 5 Pokéstops. A Capela é um deles. Aqui você encontra Pokébolas e outros itens que te ajudarão a se tornar um mestre Pokémon. As Pokébolas são essas esferas vermelhas que usamos para capturar os Pokémons. Já os ovos darão origem a um Pokémon depois do jogador percorrer determinada distância. A Ubratec, que já era um destaque do campus por seu alto desenvolvimento tecnológico, agora também é um ginásio, outro ponto interessante do game. Nele, os jogadores podem defender sua equipe dos adversários. No entanto, o jogo sofre uma enorme crítica pelos dados que armazena. Pokémon GO necessita utilizar a câmera do celular e a geolocalização do jogador para um bom funcionamento. E tudo isso se deve à tecnologia chamada realidade aumentada.
Realidade aumentada é uma tecnologia que permite uma certa quebra da divisão entre o mundo virtual e o real. Isso acontece porque a câmera enxerga o objeto e faz sua interpretação, em tempo real, gerando um objeto virtual que enxergamos através do dispositivo. Irium Muskopf é sócio e fundador do Data Science Brigade e estudou na Alemanha questões relacionadas à análise de dados. O Pokémon GO, a empresa por trás dele não é a única coletando esse tipo de dados, mas quando a gente coleta esse tipo de dados, a gente consegue fazer identificações de por onde essa pessoa está passando e conhecer sobre o perfil dela. Caso algum hacker ele tenha acesso, ele consiga quebrar essa segurança, ele vai quebrar para uma pessoa. Então, é muito difícil encontrar uma pessoa muito interessada em apenas em um usuário do Pokémon GO. Então o risco é baixo. Ele não ganha acesso a toda a rede. Segundo o Irio, nunca teremos certeza se um dia esses dados coletados podem cair em mãos erradas. Mas, independente disso, outros cuidados devem ser tomados. Em seu curto tempo de existência no Brasil, inúmeros casos de assaltos e outros acidentes foram causados quando as pessoas estavam jogando Pokémon GO. A coordenadora adjunta de psicologia da UBRA, Fernanda Pascotto de Souza, afirma que mais do que tudo é importante saber a hora de parar. Às vezes as pessoas perdem um pouco os limites. Se tem, por exemplo, não posso estar numa aula caçando Pokémon, tá né? Mas dentro, se fizerem isso numa dosagem, eu acho que acredito que seja benéfico. E o Prédio 11 está de volta com o reitor da Universidade Luterana do Brasil, Marcos Zimmer. Reitor, eu volto perguntando qual é a posição da universidade com relação às cotas raciais e sociais. Bom, primeiro, a universidade não tem um posicionamento formal sobre isso. Esse assunto ele nunca foi discutido no âmbito, digamos assim, dos nossos colegiados, né? Eu não tenho uma posição da universidade. Eu posso falar um pouco por mim e a minha opinião sobre o assunto. Eu entendo que nós temos questões de pano de fundo aí, né? O governo, claro, ele adotou algumas medidas nesses últimos anos dentro de uma política de inclusão cada vez mais forte, né? Que tem o seu mérito, né? Sem dúvida nenhuma. Nós tivemos aí, num período, um acesso muito grande de uma camada da população brasileira que talvez não teria tido acesso à universidade, né? E aí eu falo também do programa do ProUni, né? E além das cotas que foram estabelecidas. Mas eu entendo que isso são mecanismos talvez paliativos, né? Eu creio que o Brasil deveria deveria executar de fato uma política de Estado de educação. Isso está faltando para o Brasil. Nós temos que definir uma política de longo prazo, porque entra um governo, estabelece uma sistemática, uma estratégia de inclusão, que de repente vai perdurar por um tempo, assume outro governo, de repente vai por uma outra política, isso acaba. Então nós temos que definir um plano de Estado, não um plano de governo, mas um plano de Estado de educação para pensarmos o Brasil, para colocarmos o país num futuro não muito distante, porque o país tem condições para isso, num outro patamar de desenvolvimento. E por que eu digo isso? Porque todos nós sabemos, e os especialistas há quantos anos dizem isso e apontam, né, de que o caminho é a educação. Todos nós sabemos disso, inclusive o governo sabe disso. Agora, o que está faltando, no meu entender, é realmente uma vontade política de pensar o Brasil acima da questão partidária e definir realmente uma estratégia para isso. Nós temos muitos exemplos pelo mundo afora de países que definiram um plano de Estado de educação e que hoje são primeiro mundo, né? Particularmente, fiz meu doutorado na Espanha e a Espanha definiu, há 30, 40 anos atrás, uma política para a educação. Olha o que é a Espanha hoje, o que era há alguns anos atrás. Ela se colocou a nível mundial. Mas por quê? Porque teve uma definição estratégica para isso, né? Não que as cotas não possam permanecer ou perdurar,
né? Mas eu creio que nós temos que pensar em medidas que superem, muitas vezes, medidas paliativas. Muitas vezes nós tratamos a consequência do problema e esquecemos de olhar para a causa. E o Brasil tem muito isso, né? O Brasil, infelizmente, as nossas medidas paliativas e decisões políticas, elas trabalham muito a consequência. Quando o fato está posto, o problema social está colocado à nossa frente, aí eu vou pensar o que fazer. E eu não olho para o problema de fundo, de pano de fundo, né? Nós temos no Brasil um problema muito sério que é na educação básica fundamental. Nós temos que sedimentar isso primeiro, né? Mas não sedimentar com uma ação paliativa, com uma política de um governo que vai perdurar por um tempo. Não. Um plano realmente para o país, para sedimentar e para chegar no ensino superior, né? Nós hoje recebemos alunos no ensino superior com muitas deficiências, né? Deficiências de aprendizagem muito graves. E a universidade não tem por si só o papel, digamos assim, de consertar isso, né? Ou suprir, né, essa necessidade que ficou, essas lacunas ficaram lá na educação básica. Então nós temos que olhar para a educação básica, sedimentar isso, fazer um projeto de Estado e aí eu creio que o Brasil se coloca num outro patamar de desenvolvimento para o futuro, né? Então tá. E agora a gente vai curtir a matéria que o pessoal do curso de comunicação preparou pra gente. Na volta tem mais bate-papo aqui com o reitor da universidade. Entre os dias 24 e 31 de agosto, ocorreu a terceira Semana Ubra da Pessoa com Deficiência. Esta iniciativa reuniu alunos, professores, colaboradores e comunidade externa à universidade em uma série de atividades que abordaram a inclusão social de pessoas com deficiência. Promovido pela Diretoria de Extensão em conjunto com o Programa Permanente de Acessibilidade da Ubra, o evento reafirmou sua proposta de incentivar uma nova postura frente às políticas afirmativas de integração. 7 campi, 8 polos EAD e 12 unidades de educação básica da rede de escolas da Ubra participaram do evento. No Campus Canoas, a semana contou com uma caminhada inclusiva, rodas de conversa, show de talentos, uma aula de ritmos e muito mais. Um dos projetos presentes na semana foi o já consolidado Centro Interdisciplinar de Estudos em Psicomotricidade Relacional. Este é o projeto de extensão da Ubra que atende pessoas com deficiência de diversas idades. O importante é que elas possam falar e uma escuta a outra, né? E assim elas dividem suas experiências e compartilham suas experiências. Isso é enriquecedor para todas elas, como elas vencem dificuldades, como as coisas podem acontecer na vida de cada um deles. O Léo tá desde 2010 e o projeto aqui, nossa, para ele assim só beneficiou, tanto para ele como qualquer outra criança, sabe? A gente só tem a acrescentar aqui, a gente é uma evolução, como é que eu vou dizer, é uma troca, é um aprendizado, é uma alegria, a gente chega a contar o dia que vai vir para cá. O Léo, meu filho, né, ele aprendeu a falar aqui dentro, assim, tipo, tirar calçado aqui e assim eles brincando, sabe, interagindo. A gente atende, né, com uma ciência, né, chamada psicomotricidade relacional, que é um trabalho que se utiliza do brincar como ferramenta pedagógica, do lúdico, do jogo. Quando as crianças, os filhos, né, ficam aqui fazendo um trabalho com pessoas, com o Ivan e com o pessoal aqui, as acompanhantes, as mães em geral, né, ou pais ou avós, eles se reúnem separadamente para um trabalho para um trabalho mais da psicologia e eu como assistente espiritual, sou pastor, né, a gente conversa com eles. Can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop, under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move where you already know. E agora nós continuamos aqui o nosso bate-papo com o reitor. Reitor, enquanto as vagas de financiamento e bolsas de estudo na universidade. A Ubra é pioneira, tem muitas vagas aqui e muitos alunos que estudam
devido ao ProUni, ao FIES, qual é a posição da universidade ou a do senhor? Bom, essa é uma política também bastante estratégica que nós adotamos na UBRA. A UBRA foi a primeira universidade, lá em 2005, a adotar o ProUni, aderir ao programa da Universidade para Todos do governo federal. Nós já temos uma caminhada, muitos alunos formados nesse programa. Para você ter uma ideia, hoje a UBRA em todo o Brasil, ela tem em torno de 16 mil alunos estudando com bolsa integral no ProUni. Então, isso muitas vezes é mais alunos do que muitas instituições de ensino superior por aí. Então, realmente é uma contribuição social que a UBRA dá para o país muito significativa, porque é uma camada da população que dificilmente teria acesso ou estaria cursando o ensino superior. Então, nós apostamos muito nisso, né? É uma forma da UBRA contribuir socialmente com o país também. E, sem dúvida, a questão do financiamento, do acesso, é uma preocupação que nós temos. Particularmente, nós entendo que se nós não oferecermos linhas de financiamento e crédito para os alunos, cada vez vai ficar mais difícil. Então, nós temos nos esforçado para buscar alternativas. Uma é o FIES, que também é um programa governamental, que é um programa muito bom, inclusive para o aluno financeiramente, né? Então nós temos investido muito forte nesse programa e também temos buscado alternativas próprias, né? Nós temos o CredES UBRA, que também é um financiamento privado daí, mas também com a mesma, muito parecido com a lógica do FIES, que é uma outra possibilidade do aluno conseguir financiar os seus estudos. Então o esforço da universidade é no sentido de colocar ao alcance do aluno programas e alternativas para que ele não tome a decisão mais fácil de tomar, que eu sempre digo que eu vou desistir do meu curso porque eu não tenho condições de pagar o curso, né, ou por alguma outra situação. Então o financiamento é crucial hoje no ensino superior para que a gente consiga manter o número de matrículas e aumentar esse número, né? O país precisa disso, né? O Brasil, infelizmente, ele está muito aquém do número de universitários que deveriam estar nos bancos universitários. Nós temos aí um déficit muito grande para cumprir com a própria meta do Plano Nacional de Educação, de que é ter 33% dos alunos na faixa etária de 18 a 24 anos na universidade. Nós temos hoje, talvez não chegamos a 20%. Então temos uma caminhada como país ainda muito grande para ser enfrentada, né? E eu não vejo outra maneira disso ser conseguido a não ser através de alternativas de bolsas ou financiamento. Então a UBRA vem cumprindo o seu papel, a sua parte, né, que é, através desses programas, procurar colocar o maior número possível de alunos com acesso à formação superior. Reitor, foi um prazer te receber aqui, muito obrigada pela tua presença. E pode deixar os contatos da UBRA ou os seus para quem se interessou nos assuntos aqui que a gente debateu aqui. Bom, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade, né? O programa o Prédio 11 já é um programa consolidado dentro da universidade, é um programa que dá essa oportunidade para vocês, alunos, já fazerem a prática, né, da sua aprendizagem aqui dentro da universidade. E essa é uma preocupação que nós temos. Quando eu falei da missão da UBRA de ser comunidade de aprendizagem eficaz e inovadora, ela tem isso, né? Cada vez mais vocês, alunos, terem a oportunidade de praticarem, né, de verem a prática acontecendo ou aqui ou numa relação com instituições fora, né, da universidade. Então, parabéns aí pelo programa, né, por essa iniciativa que tem perdurado aí por vários anos já. E os contatos, né, nós temos os nossos canais de comunicação, que é o próprio site, né, onde tem ali e-mails de contato, a própria página nas redes sociais, especialmente o Facebook, né, também é um canal de contato com a universidade, né, e particularmente quem quiser entrar em contato direto com a reitoria, né, reitoria@ubra.br, né, esse e-mail vai direto para mim, então eu deixo à disposição também para qualquer contato, né, e dizer que a todos os nossos alunos, especialmente, que aproveitem as oportunidades que a universidade estende a vocês. E eu sempre digo que o aluno que interage, participa, além da sala de aula, daquela relação do professor com o aluno, é um aluno que vai sair daqui com um currículo muito diferenciado e é isso que o mercado espera lá fora, né? Hoje se considera muito na formação acadêmica que tipo de relacionamento o aluno estabeleceu ao longo da sua vida acadêmica. Então, a todos os alunos aí eu desejo um ótimo final aí de semestre, né, final de ano, e que possam realmente consolidar a sua formação acadêmica aqui conosco. Obrigado pela oportunidade de estar aqui.
E o Prédio 11 de hoje fica por aqui. Tu que tá em casa, não esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube e curtir a nossa página no Facebook. Até o próximo sábado. Tchau. Amor ou dinheiro, era 1, era 2, era 100. Vieram pra me perguntar, você de onde vai, de onde vem? Diga logo o que tem pra contar. Parado no meio do mundo, senti chegar meu momento. Olhei pro mundo e nem via, nem sombra, nem sol, nem vento. Quem me dera agora tivesse viola pra cantar. Quem me dera agora